dia, meus caros irmãos e irmãs, os queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Estamos chegando até você mais uma vez, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Hoje, quinta-feira, dia 23, nós vamos então refletir, rezar a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 até 44. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Meus caros irmãos e irmãs, nesse dia, nesta quinta-feira, com este trecho do Evangelho, primeiro é importante percebermos que, ao contrário de Marcos, que insiste na incredulidade do povo diante da pessoa e também na mensagem de Jesus, o evangelista Lucas, o trecho que acabamos de escutar, acentua a sua lamentação e o seu choro sobre Jerusalém, estabelecendo um claro contraste com as aclamações e louvores que, um pouquinho antes, trechos anteriores, tinham sido dirigidos para Jesus. O choro de Jesus revela para a gente, primeiro, obviamente, sua humanidade, seu ser autêntico. E, ao mesmo tempo, a sua total participação, imersão no drama de uma humanidade que resiste em entrar no projeto salvífico de Deus. Jesus, ele salva a gente com o seu poder divino, mas também Jesus nos salva pela sua fragilidade humana. Essa lamentação de Jesus, ela encerra um juízo e oferece para a gente uma motivação. O juízo de Jesus, nesse trecho do Evangelho, está contida nas palavras, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Essas palavras, ela atribuem a Deus o que na realidade depende da livre opção nossa, opção humana. A motivação, ela se encontra nas palavras. Se neste dia também tu tivesses conhecido. Essas palavras, elas correspondem a uma afirmação. Tu não conheceste, nem queres conhecer. Mas o mais urgente é revelar dois elementos, eu digo assim, positivos, que caracterizam a lamentação de Jesus, que é a paz e o tempo da visita. Chama atenção disso porque, bem no finalzinho do Evangelho, a paz é o dom messiânico por excelência. É Jesus que nos traz paz. Jesus veio proclamar essa paz, veio oferecer paz para todos. Mas é preciso, cada um de nós temos que acolher essa paz para a gente caminhar com Jesus até ao termo do seu itinerário. O tempo, então, de que fala também o Evangelho e que fala Jesus, é esse tempo que eu chamo assim o Kairos, o tempo providencial, em que Deus visita o seu povo para libertá-lo e levá-lo, conduzi-lo para o seu reino. Aqui são dois acenos que iluminam que o seu martírio já se aproxima. Para nós, penso que esse Evangelho ele traz um chamamento de como que nós também, contemplando, lendo e meditando o Jesus que chora sobre a sua cidade, Jerusalém, mostra toda a sua compaixão, toda a sua humanidade.
como que nós também no nosso cotidiano, diante de tantas situações, onde que a vida ela é mascarada, onde que a vida ela é assim invisibilizada, onde que se mostram tantas situações de morte, como que nós também vamos ter essa mesma atitude de Jesus e mostrarmos essa humanidade e chorarmos diante de toda a vida que é, assim, mal cuidada. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 24 de novembro, a gente reza, a gente reflete a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 até 48. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, a minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Percebamos, meus caros irmãos e irmãs, nesse pequenino trecho do Evangelho da Sexta, que Jesus, ele toca no ponto mais sagrado da religião, que é o templo, o que se passa no interior do templo. Deus, diz o Evangelho, Deus quer uma casa de reunião, de oração, de encontro fraterno. E eles construíram um templo que se converteu em um abrigo de ladrões. O próprio Jesus denuncia isso. Em outro trecho do Evangelho, Jesus entra no templo com chicote e manda todo mundo para fora, os vendilhões. Com esse seu ato de autoridade soberana ao purificar o templo, Jesus ele como que restabelece a verdadeira relação entre o ser humano e Deus. Essa atitude de Jesus, obviamente que traz consequências. Qual é a consequência? Vai trazer a morte. O Evangelho diz que os notáveis, os mestres da lei, procuravam o modo de matá-lo. E mesmo sabendo do risco que Jesus corria, ele ensinava todos os dias no templo. Estava lá. A brevidade de sua vida impõe que ele aproveite, obviamente, o máximo possível as horas restantes, a fim de levar a termo a obra que o Pai confiou a ele. Enquanto isso, os seus adversários tramam qual será a melhor circunstância para matá-lo. Sobre esse ponto, estão ainda inseguros, diz o Evangelho. Não sabem bem como fazer, porque, de outro lado, eles também têm consciência de que Jesus ainda tem apoio do povo. O povo estava fascinado, então matá-lo também poderia ter, assim, uma forte, assim, manifestação do povo contra os sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis. Então, sabem que o povo todo ficava atraído quando ouvia Jesus falar. Penso que aqui temos uma diretriz importante para nós. Cada um, nesse tempo, nesse nosso contexto, ou diante do testemunho que todos nós somos chamados a dar, será que as nossas palavras, os nossos gestos, são gestos e palavras que de fato tocam a vida? Nós atraímos as pessoas quando a gente fala, quando a gente faz gestos, atitudes. Esse é o grande desafio, que diz o Evangelho. O povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. O nosso testemunho, a gente também atrai, a gente também fascina as pessoas pelo nosso gesto de testemunhar. Pensemos nisso também. No sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 25 de novembro, a gente reza a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 até 40. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito:
se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição dos mortos, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisas a Jesus. Percebamos, meus caros irmãos e irmãs, que os saduceus, eles são, como podemos melhor evidenciar, são os porta-vozes das grandes famílias influentes no tempo de Jesus, e que eles desfrutavam dos generosos donativos de peregrinos e da renda de sacrifícios que eram oferecidos lá no templo. Portanto, não lhes interessa que se fale de uma retribuição na outra vida, pois já tem, na mentalidade deles, já tem a garantia desta vida presente. Por isso, o Evangelho dizendo que os saduceus não acreditavam em ressurreição, ou na ressurreição. Então pretendem o quê? Fazer Jesus cair na armadilha. De quem que vai ser a esposa, a mulher que teve 7 casamentos e 7 maridos? De nenhum. É a resposta pronta de Jesus. Porque nessa resposta Jesus logo corrige o raciocínio dos judeus. Na vida futura, não haverá morte nem necessidade de se criar família. Mas percebamos que Jesus, nessa resposta, ele, como que diz, ele vai no cerne da questão. Na vida futura não vai ter morte, nem necessidade de criar família, para aqueles que forem julgados dignos da ressurreição, acreditarem na ressurreição. Então Jesus indiretamente dá uma resposta aos saduceus. Então, as relações humanas, elas se dão em nível diferente. O Evangelho diz própria dos anjos, para dizer em outras palavras que as relações interpessoais na vida eterna vão ser de outra ordem. Nós nunca vamos nos fechar numa relação com uma pessoa, mas nós estaremos abertos a todos e, obviamente, a Deus. Quanto à ressurreição dos mortos, é certo que há, diz Jesus, pois Deus é Deus dos vivos e não é Deus dos mortos. Então a própria Escritura comprova isso quando menciona lá no Antigo Testamento o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu chamo a atenção também para a parte final desse Evangelho, que nos mostra que entre os escribas também, mesmo que não acreditassem em Jesus, se recusassem a reconhecê-lo como Messias, mas, de certa maneira, aquela frase final. Alguns doutores disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e todos ficaram sem coragem de perguntar outras coisas a Jesus. Mostra o quê? Que também entre esse grupo dos escribas havia
pessoas que tinham uma apreciação a respeito daquilo que pregava Jesus. Porém, pertencente a esse grupo dos escribas, eles não tinham coragem de assumir isso publicamente. Não tinham coragem para ser coerentes, inclusive até as últimas consequências, nessa perspectiva, então, de se comprometer com o próprio Jesus. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, então a gente conclui o itinerário de reflexões dessa 33ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem. Nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Que Santo Antônio abençoe, cuide e proteja a cada um de vocês.